Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos aí dar mais uma continuidade no nosso conteúdo, né? Falando aí sobre o trabalho e o espaço geográfico. Então, hoje a gente vai dar uma continuidade no conteúdo que a gente iniciou a semana passada. E aí eu peço a vocês que fiquem atentos, porque a atividade dessa semana é a atividade de pesquisa valendo a primeira nota do bimestre, tá certo? Vamos lá! O trabalho e as atividades econômicas. O trabalho de produzir alimentos, calçados, roupas e outros produtos e serviços que necessitamos demandam a realização de diferentes tarefas. Essas tarefas, ligadas à produção de mercadoria e à prestação de serviços, compõem as atividades econômicas, que são aquelas atividades, né? Quando fala de economia, se fala daquelas atividades que a gente desenvolve, né? E a gente recebe para desenvolver elas. É o chamado trabalho pago. As atividades econômicas são classificadas em 3 setores. O setor primário, que agrupa as atividades do extrativismo, e aí é quando começa, né, a linha de produção, que é através da extração da matéria-prima, que aí esse extrativismo ele pode ser mineral, vegetal e animal, assim como também da agricultura e da pecuária, que é da onde a gente tira as nossas primeiras matérias-primas para serem produzidas. Temos também o setor secundário, e aí o setor secundário é o quê? Ele reúne as mais variados ramos da atividade industrial. Quando a gente fala do setor secundário, pode ser, por exemplo, a fabricação de algumas peças que sirvam como para a construção de outras, por exemplo, a construção de parafusos, a construção, a transformação da madeira, que ela passa por um processo de serralharia para poder ficar em ponto de se construir uma mesa, uma cadeira. E temos também o setor terciário, que abrange atividades, né, do comércio e de serviços, saúde, educação, saneamento básico, transporte, entre muitos outros serviços. E aí o setor terciário é quando essa comercialização ela já chega num nível final, que é quando a gente trabalha, por exemplo, no ramo de vendas. Se eu vendo uma mercadoria para alguém, então eu estou no setor terciário, que é quando eu já estou vendendo uma mercadoria finalizada. Uma cadeira, uma mesa, um computador, é o produto final do meu serviço e eu estou passando ele para frente. Então, por isso que envolve muito a questão de saúde, da educação, saneamento básico, que é uma linha mais direta com o próprio público que está recebendo aquela informação. Indo além, vem a questão do extrativismo, minha gente. Uma das principais atividades que o ser humano passou a realizar a fim de suprir suas necessidades foi coletar ou extrair materiais da natureza. E em seu estado original, utilizamos como alimento. Vestimentas também, a gente também utiliza. E também, principalmente, para fabricar outros produtos. Por meio do extrativismo, o ser humano retira diferentes recursos diretamente da natureza, com o auxílio de instrumentos simples ou rudimentares. Vamos ver os 3 tipos de extrativismo: o mineral, o animal e o vegetal. O extrativismo mineral é realizada a extração de produtos de origem mineral, como minério de ferro, cobre, chumbo, ouro, carvão mineral no caso, petróleo e sal. Os produtos derivados do extrativismo mineral normalmente são utilizados como matéria-prima nas indústrias ou então como fontes de energia. A exemplo disso, vamos pegar o ouro. O ouro ele é extraído do solo, né, que é onde ele se encontra, e quando passa por esse processo de extração, ele é lapidado. E quando lapidado, ele ganha novas formas, né? Ele passa por um processo de transformação, onde ele pode se transformar em joias e até mesmo em barra de ouro, que é uma representação de dinheiro, só que mais sólida. E aí eu trago para vocês alguns exemplos dos campos que acontecem esse processo de extração mineral.
Na primeira imagem, né, a gente tem a extração de vários tipos de recursos minerais. Na segunda imagem, a extração de ouro, né? E na terceira, a gente tem a produção de sal. Extrativismo mineral consiste na pesca e na caça de animais, o que proporciona ao ser humano produtos como a carne e óleos, utilizados como fonte de alimentos ou matéria-prima para a fabricação de medicamentos, cosméticos, entre outras produções. E aí, um exemplo clássico que a gente tem, que é a pesca na nossa região. Nessa segunda imagem, a gente tem outro exemplo de extração animal, que é a caça, né, predatória, para extração de peles. Aí aqui a gente tem onças, a gente tem pele de cobra, temos também alguns membros de outros animais que também servem para a comercialização. E um comum também na nossa região, que é a utilização aí do mel da abelha, assim como também a sua própria cera, que traz benefícios também para a nossa saúde, ao consumi-los. Extrativismo vegetal. Ocorre a extração de produtos vegetais da natureza, como a coleta do látex da seringueira, utilizado para a produção da borracha, e a retirada de árvores para o aproveitamento da madeira, da celulose, e de outras partes, como folhas, raízes, frutos, para a fabricação de diversos produtos, como medicamentos e cosméticos. E aí, né, a extração do látex para a fabricação de borracha, a extração de algumas sementes da natureza, e essas sementes, elas tanto podem ser utilizadas para a produção de cosméticos, como também para a extração de óleos, e esses óleos, eles podem ser utilizados na culinária, como medicamentos. E aqui outra representatividade da extração vegetal, que é a coleta de cocos. E aí o coco também, nos últimos anos, os cientistas trazem grandes descobertas e benefícios para a nossa saúde através do óleo do coco, né? Do extrato do óleo do coco. A agricultura, minha gente, ela também é outro processo de transformação que o ser humano desenvolve, né? E aí, como é que a gente pode trabalhar a agricultura? A agricultura, ela é a prática de cultivar o solo para a produção de vegetais, uma das atividades responsáveis pelo abastecimento de alimentos para pessoas e animais e matérias-primas para muitas indústrias. Considerando o tipo de produção, as técnicas utilizadas e o destino dos produtos, a agricultura pode se diferenciar das seguintes maneiras. Primeiro, a produção tradicional, né, que utiliza técnicas tradicionais ou rudimentares, com a utilização de instrumentos manuais, como o arado e a enxada. Esse modo de produção faz pouco uso de mecânicas, agrotóxicos e fertilizantes. Pode ser também bastante artesanal e demanda tempo e dedicação e apresenta baixa produtividade. Ou seja, é um tipo de agricultura que a gente está acostumado a ver aqui na nossa região, que a gente espera o processo vindo da vinda da chuva, e aí os agricultores plantam, aí ficam naquele cuidado com as suas vazantes, na esperança de ter uma boa colheita. E aí sim, é um processo demorado, é lento. Temos a produção moderna, né, que utiliza várias técnicas modernas, como o sistema de irrigação, máquinas especializadas, arados mecânicos e colheitadeiras. É como se todo o processo de plantio fosse feito através de máquinas. Esse modo de produção ele também utiliza pouca mão de obra e uma grande quantidade de produtos químicos, como agrotóxicos e fertilizantes. E essa utilização de produtos químicos é voltado para quê, gente? Para que a produção seja mais rápida e também lute com qualquer tipo de praga que possa vir a aparecer nesse plantio, certo? Temos a produção familiar, né, onde os produtos são destinados ao consumo das famílias produtoras
e outra parte ela é comercializada por agricultores em feiras livres ou estabelecimentos comerciais próximos aos seus plantios. E de modo geral, a agricultura familiar faz uso de técnicas tradicionais de cultivo e é responsável pela maior parte da alimentação da população brasileira. Temos também a agricultura comercial. Os produtos são destinados ao comércio nacional e internacional, ou seja, é o tipo de agricultura de longa produção, né? Por isso são trazidos em grandes quantidades, além de utilizar técnicas mais modernas de produção, que aumenta a sua produção. Temos também a pecuária, né? A pecuária ela envolve atividades relacionadas à criação de animais e, assim como a agricultura, está diretamente relacionada ao abastecimento de alimentos para a produção, além de fornecer matéria-prima para indústrias. Considerando o tipo de produção, as técnicas utilizadas e o destino dos produtos, a pecuária pode ser diferenciada das seguintes maneiras. A pecuária extensiva, que ocorre em grandes extensões de terras, em pastagens nas quais os animais são criados soltos, com reduzidos cuidados veterinários. Os animais normalmente têm baixa produtividade em razão das doenças que acabam contraindo, além de aumentar o tempo que essas criações levam para crescer e engordar, e assim serem comercializadas. E tem também a pecuária intensiva, que ocorre com a utilização de técnicas modernas da criação, ou seja, com o uso intenso de tratamentos veterinários e investimento em tecnologia de reprodução animal, o que permite uma elevada produtividade, além que os animais ficam confinados em estábulos ou granjas, onde recebem tratamentos e alimentação adequada durante a vida. Essa produção é destinada para o comércio nacional e internacional de carnes, leite e seus derivados. E aí viemos para a indústria. A indústria é uma atividade responsável pela transformação de matérias-primas de diferentes produtos para o consumo humano ou para atividades industriais. E elas podem ser classificadas da seguinte maneira: indústria de base, que fabrica materiais que servirão de base para a produção de outras indústrias. Em suas instalações, matérias-primas em estado bruto são transformados em produtos. Por exemplo, dos minerais são produzidos barras e chapas de metais, assim como também fabricação de parafusos, a lixação de madeira, por exemplo, quando se trata da vegetação, do extrativismo vegetal. Indústria de bens intermediários. Produzem máquinas e equipamentos necessários para a produção de outros bens. Essas indústrias utilizam os bens produzidos pelas indústrias de base e são exemplos, ou melhor, por exemplo, as indústrias mecânicas, naval e de autopeças, que são as indústrias que fabricam peças para carros, para motos, para aviões. E indústria de bens de consumo, que produzem bens de consumo diretamente pela população. Pode ser dividida em bens de consumo duráveis, cujos produtos têm maiores durabilidades, como automóveis, eletrodomésticos, e bens de consumo não duráveis, cujo produto tem pouca durabilidade, como alimentos, roupas e calçados. E aí vem o comércio e a prestação de serviços. O comércio é a atividade de compra e venda de produtos, como alimentícios, roupas, calçados, entre muitos outros. Podemos classificar a atividade de comércio entre varejista, que caracteriza-se pela venda de mercadorias diretamente aos consumidores finais, e esse tipo de comércio costuma se estabelecer em ruas de centro das cidades e em outros bairros, em shopping centers e galerias comerciais. E existe também o comércio atacadista, que caracteriza-se pela venda de mercadorias em grandes quantidades realizadas entre o fabricante e os estabelecimentos comerciais, como lojas e supermercados. Há também grandes lojas de atacado que vendem ao consumidor. Então, o que seria isso?
A diferença de varejista para atacadista é o quê, gente? O varejista somos como nós, que vamos, os nossos pais, no caso, que vão ao comércio toda semana ou todo mês fazer uma compra para a gente ficar se alimentando durante um determinado prazo de tempo. Já o atacadista são aqueles revendedores que compram produtos em grande quantidade para poder venderem para nós. E aí, entre os mais diversos estabelecimentos comerciais, pode ser os supermercados, por exemplo, pode ser essas lojas de utilidades que a gente tem bastante aqui na nossa cidade, lojas como em Santa Cruz, que muitos comerciantes já que também vão fazer compra lá de roupa para vender nas suas lojas que tem aqui em Sumé, certo? Então, essa é a diferença. O varejista é aquela pessoa que faz aquela compra para ser consumido de imediato. Já o atacadista, ele compra para poder revender para outro freguês. E aí a gente tem a atividade de prestação de serviço, que consiste na realização do trabalho, né, por alguma pessoa ou empresa. Os advogados, professores, mecânicos e médicos são exemplos de prestadores de serviço. As escolas, hospitais, academias de ginástica são exemplos de empresas. Ou seja, as empresas nos contratam para que a gente preste serviço. E aí o nosso serviço como professor é o quê? Fazer vocês aprenderem o conteúdo. Aí, galerinha, finalizada a nossa explicação dessa semana, vem a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ser uma pesquisa que vai estar disponível no grupo do WhatsApp, tá certo? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vai ter uma sequência de questionários teóricos, que vocês vão colocar lá as definições, e em seguida vai ter uma pesquisa direcionada para vocês e a família de vocês. E aí vocês vão responder esse questionário buscando encaixar as atividades que vocês e suas famílias desenvolvem em casa dentro desses termos que a gente viu agora há pouco, tá certo? Qualquer dúvida que surgir durante a realização dessa pesquisa, vocês podem me procurar no privado. Lembrando, essa atividade, ela deve ser apresentada na nossa próxima videoconferência da semana que vem, tá certo? E ela vale a nossa primeira nota do 4º bimestre. Então, não deixem de fazer e muito menos de apresentar quando fizerem. Tá bom? Um grande cheiro para vocês e até a nossa próxima aula.